Olá! Será que seu corpo vai bem ou está com algum probleminha? Pois é, o corpo pode dar alguns sinais de alerta e é importante a gente prestar atenção neles, dar o devido valor. Hoje eu vou falar os 10 sinais que aparecem no seu corpo que podem indicar que algo está errado com ele. Vou falar muita coisa que você nunca ouviu falar, por isso fica atento. Mas antes já vai curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para aquelas que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também compartilha aí com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda, então compartilha aí. E me conta, seu corpo está gritando por ajuda? Está tendo algum desses sinais? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais são os 10 sinais que você deve ficar atento que pode estar lhe mostrando que algo está errado com o seu corpo? Quais são os sinais que você pode enxergar? 10º sinal, alteração no trânsito intestinal. Não sei se você percebeu, mas está aumentando muito o número de câncer de intestino recentemente. Vários famosos por aí tiveram câncer de colo retal. O câncer de intestino é o terceiro tipo mais comum e é o segundo que mais mata, então a gente tem que levar muito a sério. O sinal mais frequente desse tumor é a mudança dos hábitos intestinais. Mas 65% das pessoas com câncer de intestino queixam-se disso. Por isso é importante você conhecer seus hábitos intestinais. As fezes podem mudar de consistência, de cor, pode começar a ir várias vezes ao banheiro ou ir bem menos. A principal mudança é que a pessoa começa a ter mais diarreia, sem ter comido nada estragado. Ou a alternância entre diarreia e constipação. Diarreia 3 dias, depois para, diarreia mais alguns dias, depois para. Pode não ser nada? Pode. Pode ser alguma virose ou verminose? Também pode. Mas pode ser que seu corpo está alertando que é algo mais sério. Ouça ele! Outros sinais de câncer de intestino que podem ou não estar associados à alteração do hábito intestinal: sangue das fezes, fezes pretas com odor muito fétido, que a gente chama de melena, fezes em fita, dor abdominal, cansaço, estufamento abdominal, perda de peso inexplicado. Lembra aqui que a indicação da Sociedade Americana para realizar colonoscopia com rastreamento mudou recentemente, justamente por causa da explosão dos casos de câncer de intestino. Em um passado não tão distante, o rastreio era a partir de 60 anos de idade. Hoje, as pessoas com risco médio devem realizar colonoscopia a partir dos 45 anos. Por que colonoscopia? Porque na colonoscopia você pode tirar o pólipo antes que ele vire câncer, diferentemente da mamografia, que você descobre se está ou não com câncer. 9º sinal, perda de olfato. Outra doença que está aumentando muito, em proporções alarmantes, é o mal de Parkinson. É uma doença neurológica que mais cresce no mundo. Hoje, mais de 10 milhões de pessoas convivem com Parkinson no planeta. Quando se pensa em Parkinson, o que você lembra? Tremor, não é? Mas sabia que o tremor nem é o principal sintoma de Parkinson? O principal é a rigidez. A pessoa fica mais dura, com movimentos mais lentos. Quando mais de 70% da substância negra, que é uma área do cérebro que produz dopamina, é destruída, as pessoas começam a ver os sintomas da doença. A dopamina é um neurotransmissor que faz você se sentir bem, sentir-se motivado, satisfeito. A dopamina também ajuda na memória, no aprendizado, no humor, no seu sono e também nos movimentos do nosso corpo. Por isso, tremor e rigidez. Mas sabe qual é o sintoma que aparece muito antes do tremor ou da rigidez? A perda do olfato. A inabilidade de sentir o cheiro atinge mais de 95% das pessoas com Parkinson. E é um sintoma pouco valorizado, mas pode afetar muito a qualidade de vida da pessoa. O paladar e o olfato são interligados. Perdendo o olfato, você não sente o sabor da comida direito. Essa perda do olfato, a anosmia, também pode fazer com que você não sinta que a comida está estragada ou azeda. Comece a testar seu olfato. Pega uma canela em pó. Consegue sentir o cheiro? E o aroma do café? Claro, tem outras doenças que podem dar perda de olfato, como Covid, uma alergia, sinusite, rinite, virose. Por isso, fique atento nos outros sintomas de Parkinson, que são desequilíbrio, mudança da postura, falta de motivação, cansaço, como já falei, tremor e rigidez, problemas com sono, pesadelos, sonos vívidos, depressão, incontinência urinária, constipação, letra muito pequena e poucas rugas no rosto. 8º sinal, sinal de Frank. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil e no mundo.
E o problema é que a maioria das pessoas que tem aterosclerose, ou seja, placas de gordura nas artérias, não estão sentindo nada. Leva a vida normalmente, de repente, infartam ou tem um derrame. Sabia que quem tem um sinalzinho na orelha pode estar mostrando que a pessoa tem alguma obstrução nas artérias do coração ou nas carótidas? É isso mesmo. A partir desse vídeo, eu aposto que você vai começar a prestar mais atenção nas orelhas das pessoas. Lá em 1973, o Dr. Sanders Frank percebeu que uma possível ligação entre o sulco diagonal na orelha e a doença arterial coronariana. E ele publicou essa observação como sinal de Frank. Já olhou no espelho? Ainda não? Tem que tirar o brinco, viu? E por que essa marca na orelha teria a ver com o coração? Uma das teorias é que esse vinco poderia refletir as alterações dentro das artérias, como a perda de elasticidade, que é uma característica da aterosclerose, ou seja, os mesmos fatores que lesam a íntima das artérias também podem causar essa prega diagonal na orelha. Todo mundo que tem essa marca tem entupimento? Não! De 100 pessoas com essa marca, 30 não tem nada, ou seja, apenas um sinal da idade, mas 70% pode ter. Porém, de 100 pessoas que têm obstruções cardíacas, apenas 40 terão esse sinal. Então, uma orelha lisinha não é garantia que suas artérias não têm placas. Quanto mais nova a pessoa, maior o risco desse sinal mostrar algum problema nas artérias. Outros sintomas de doença coronariana são falta de ar, dor no peito, dor nas pernas, tontura e desmaios. Sétimo sinal, fala lenta. Imagina a cena. Você está no café com os amigos, de repente surge aquele assunto fascinante e você quer contribuir, uma coisa que o senhor acabou de ouvir no YouTube outro dia, mas aí acontece algo estranho. A palavra simplesmente desaparece. Fica dançando na ponta da língua, mas não sai. Já passou por isso? Pois é, muita gente fica com o coração na mão pensando, será que estou começando a perder a memória? E esse medo não é infundado, especialmente à medida que ficamos mais velhos. Mas antes que você comece a se preocupar demais, vamos falar sobre um sinal de demência que vem antes de todos os outros e passa batido: a fala lenta. Um estudo recente na Universidade de Toronto, lá no Canadá, sugere que a velocidade da fala e não a dificuldade de encontrar palavras, que é um indicador mais preciso e precoce da saúde do cérebro em adultos mais velhos. Com a ajuda da inteligência artificial, eles descobriram que o declínio das atividades executivas estava intimamente ligado ao ritmo da fala do dia a dia. Tudo bem, tem pessoas que falam mais lento, outros falam mais rápido. Eu, por exemplo, todo mundo reclama que eu falo rápido demais, mas é importante perceber se a pessoa vem diminuindo a velocidade com que fala, porque isso pode ser um sinal inicial, bem inicial, de demência. Outros sinais e sintomas que devemos levar em consideração são repetição frequente das mesmas palavras ou frases, trocar palavras por outras com significado diferente, dificuldade de entender o que as pessoas estão dizendo, problemas com tarefas do cotidiano, por exemplo, cozinhar, dirigir, pagar contas, alterações de humor e comportamento, desorientação no tempo e espaço, dificuldade de tomar decisões. Sexto sinal, acantose nigricans. Outro medo bem recorrente que as pessoas têm é de estar com diabetes. Apesar de sede, aumento da diurese, fome extrema, perda de peso, visão turva, má cicatrização, possam ser sinais e sintomas de diabetes, esses são sinais mais tardios. Um sinal na pele que muita gente tem, que pode estar nos mostrando que talvez você esteja no caminho de virar diabético, ou já está com diabetes, é a acantose nigricans. O que é isso? São manchas escuras na pele que se formam principalmente nas dobras do pescoço, debaixo do braço, nas axilas ou virilhas, que dão aquela impressão de serem aveludadas, macias, soft touch. E várias pessoas acham que esse sinal é sujeira. Ficam vários minutos no banho, passando escova, bucha, sabão, álcool e não melhora. Simplesmente porque não é sujeira. É um sinal que mostra que provavelmente você está com excesso de insulina circulando no seu corpo. E isso faz com que as células normais da pele se multipliquem mais rapidamente. As células novas têm mais melanina. Para melhorar isso, você tem que fazer exercício, perder peso. Isso é importante para você evitar uma diabetes no futuro. Quinto sinal, espuma na urina. Você faz seu xixi e percebe que sua urina está espumando. Bem, pode ser um alerta de problemas renais. Os rins são órgãos vitais que filtram o sangue, removem toxinas, resíduos e equilibram os eletrólitos do corpo.
Quando os rins estão funcionando corretamente, a urina é clara e amarelo pálida. Mas se você notar que sua urina está espumando, isso pode indicar que há proteínas no xixi, que não é nada bom. As proteínas são moléculas grandes que não devem passar pelos filtros dos rins. Quando a proteinúria está presente, significa que os delicados filtros podem estar danificados. Claro, existem outras causas para a urina ficar espumosa. Às vezes o vaso está com um produto de limpeza, ou a pessoa está desidratada, a urina pode ficar mais concentrada e espumosa. Após um exercício físico intenso, mas se você tem diabetes ou pressão alta, está vendo sua urina espumar, melhor você passar no médico para garantir. Outras doenças renais que podem dar urina que espuma são glomerulonefrite, pielonefrite, que é a infecção nos rins, e doença renal policística. Agora, se você realmente estiver com proteinúria, causando essa espuma na urina, existem remédios que podem reduzir ou evitar que seus rins percam proteína, porque a proteinúria pode estragar seus rins mais rapidamente. Por isso, preste atenção no seu xixi. Quarto sinal, coceira nas palmas das mãos. Você sente muita coceira na palma das mãos e não é porque sua pele está ressecada ou porque você está usando algum produto que está causando alergia, como um sabonete, um creme diferente, um detergente. Pode ser um sinal de problema no fígado, especialmente se essa coceira for intensa e persistente. Doenças como colangite biliar primária, que é uma doença autoimune que ataca os ductos biliares, impedindo o fluxo de bile, causa uma coceira intensa, especialmente nas palmas das mãos e na sola dos pés. Outra doença hepática que pode dar prurido é a cirrose por causa da acúmulo de bilirrubina no sangue, hepatites, doença de Wilson, hemocromatose e até gordura no fígado, esteatose hepática. Claro que coceira é um sintoma vago e comum, mas se você tem outros sintomas de doença hepática, como fadiga, perda de apetite, náuseas, dor abdominal, icterícia ou aquela pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, você deve procurar um médico com brevidade para garantir que você não esteja com problema no fígado. Terceiro sinal, hematomas pelo corpo. Você vive cheio de manchas roxas pelo corpo, equimose e hematomas frequentes, pode ser porque sua pele está mais fina por causa da idade, qualquer batidinha, especialmente nos braços, surgem aqueles hematomas. Pode ser porque você está tomando aspirina, anticoagulante, ginkgo biloba. Pode. Mas também esses hematomas pelo corpo pode ser um sinal de alerta de doença da medula óssea. A medula óssea produz células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Quando a medula óssea não está funcionando corretamente, pode haver uma diminuição na produção de um ou mais tipos de células sanguíneas. Isso pode levar a vários problemas de saúde, incluindo anemia, infecções e sangramento excessivo por falta de plaquetas. Os hematomas pelo corpo são um sinal comum de plaquetopenia, ou seja, contagem baixa de plaquetas no sangue. Quando há poucas plaquetas, o sangue demora mais para coagular, o que pode levar a formações de hematomas pelo corpo. Então, se antes você não tinha e agora começou a reparar hematomas em todo canto, mesmo sem estar tomando remédio novo, é importante consultar um médico para descartar qualquer problema de saúde mais sério. Segundo sinal, pulsação irregular. Sabia que o derrame mata mais que o infarto aqui no Brasil? As causas de derrame são pressão alta, placas nas artérias, por exemplo, aterosclerose nas carótidas e também uma arritmia frequente que se chama fibrilação atrial. A fibrilação atrial é a arritmia mais comum em idosos. Mais de 5% daqueles com mais de 60 anos e 20% daqueles mais com 80 anos podem ter essa arritmia. A fibrilação atrial aumenta em 5 vezes o risco de AVC. Isso porque os coágulos sanguíneos que se formam lá no coração podem viajar para o cérebro e bloquear uma artéria dali. Felizmente é possível detectar a fibrilação atrial facilmente. Você mesmo pode fazer um teste simples em casa usando apenas seus dedos. Faça isso agora. Coloque o segundo e o terceiro dedo das mãos direita na borda do pulso esquerdo, deslize o dedo um pouco para o meio do punho até sentir a pulsação do seu coração. O importante é verificar o ritmo cardíaco. Um ritmo normal é constante, regular, um tum, tum, tum. Se o ritmo estiver irregular, como se estivesse fora do compasso, pode ser um sinal de fibrilação atrial. Lembre-se, o diagnóstico definitivo é feito por um médico através de um eletrocardiograma ou de um Holter ou de um Looper. Outros sintomas da fibrilação atrial são fadiga, falta de ar nos esforços, tontura, desmaio. Se você notar qualquer um desses sintomas, consulte o médico. Ao detectar
e tratar a fibrilação atrial precocemente, você pode reduzir significativamente seu risco de AVC. E primeiro sinal, suor excessivo. O suor excessivo pode ser constrangedor. Você está com uma roupa mais escura e de repente começa a marcar nas axilas ou mesmo começa a escorrer pelo seu rosto. A hiperidrose, que é o suor excessivo, é algo comum que afeta cerca de 3% da população. Mas a pessoa sabe que é desse jeito. Sempre suou e sempre vai suar. O problema é quando você nunca suou e começa a suar, principalmente suores noturnos mais intensos. Especialmente se você tem perda de peso, manchas na pele, inchaço nos seus gânglios, nos linfonodos. Nesse caso, a gente pensa em duas doenças. Ou é tuberculose, que é muito frequente aqui no Brasil. Em 2022, mais de 1 milhão de pessoas no mundo morreram por tuberculose. Foi mais que Covid, viu? E a outra doença é o linfoma. O linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático que, com o tratamento adequado, muitas pessoas alcançam a cura. E o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Pode ser menopausa ou suor excessivo à noite? Pode, mas se tiver febre, tosse, fadiga, dificuldade para respirar, é seu corpo lhe falando, ou melhor, gritando que algo não está bem. Claro, esses 10 sinais que eu acabei de falar são importantes? São, mas nenhum fecha diagnóstico. A melhor forma de cuidar da sua saúde, além de ficar atento ao seu corpo, é realizar exames de rotina, consultar seu médico com regularidade e adotar hábitos de vida mais saudáveis. É isso. Gostou do vídeo? Se gostou, lembre de curtir, compartilhar. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado, sinais iniciais de demência e a minha playlist sobre infarto. Meu nome é André Wammer, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!